Oi, gente. Hoje nós temos mais um bate-papo com uma mulher maravilhosa, uma heroína, um ser humano assim, que eu admiro desde quando eu era criança. E ela tem uma história maravilhosa para nos contar. Hoje ela faz muita coisa. Hoje ela corre rumo à sua liberdade, à sua felicidade, corre para o seu bem-estar. Apresento para vocês Isabel. Isabel, conta pra gente quem é Isabel quando não está correndo. Isabel é mãe, Isabel é esposa, Isabel é irmã, Isabel é amiga, é serva do Senhor. Eu sempre tenho algo para fazer. E sempre eu faço trabalho com a comunidade, em vários aspectos. Eu ouço pessoas, principalmente depois que eu tive esse problema de câncer, né? Então as pessoas sabem que eu superei e às vezes quer tirar alguma dúvida e a gente senta para a gente conversar. Isabel, o nome desse meu projeto são Rotas Alteradas. Qual foi a sua primeira rota que você teve que mudar para se você manter de pé? Na verdade, a minha primeira rota foi dentro de casa. Foi reunir a família e dizer os pontos que me aborrecia, você entendeu? E que a partir daquele momento a gente precisava de estar mais em comunhão, de saber o que fazer de forma que tivesse harmonia dentro de casa. Fazer algo junto comigo para que eu pudesse superar. Começou a ser exemplo, né? Sim, ser Como exemplo. sempre foi, né, Isabel? Eu sei que você veio de uma família enorme, veio da roça, uma família humilde, todo mundo lutou e luta para estar em pé. Isso é muito bem hoje. O que você traz dessa vida de bom que você aprendeu? Eu falo que nada melhor, a maior riqueza que nós temos é a família. E minha família é riquíssima, porque eu nunca presenciei dentro da minha casa uma violência dos meus pais. E isso é mais um exemplo bom, né? Sim, ele falava sempre que ele não tinha riqueza para deixar para nós, mas eu sempre falava para ele que ele deixou um legado, que é o respeito, que é a comunhão, a união. Sempre meu pai foi muito amigo de todos os filhos da minha mãe. Eu lembro muito da sua mãe, né? Lembro do seu pai muito pouco, mas sua mãe era um ser humano de luz. Eu tenho você, a cidade tem você como um esteio dessa família. O que você se apoia para você ser essa fortaleza? Ai, muito clarozinho que é Jesus. Não existe todo ser humano, ó, tem uma necessidade imensa dentro de si. Ninguém preenche, nada preenche a não ser Jesus. Porque por mais que você passe dificuldade, você sabe que tem alguém ao seu lado. Ele mesmo, na sua palavra, ele diz que ele está sempre ao nosso lado, basta a gente estar atento a ele. Teve algum momento que você desabou? A gente desaba sim, a gente desaba, na verdade. Tem momentos, mas assim, os momentos que eu já desabei foi muito passageiro. Porque eu já enfrentei muitas E dificuldades. eu acho, sabe, que isso é pra vida. A gente tem que se permitir, às vezes, também. A gente Sempre. chora, claro, tem sempre falo com alguém que me procura pra gente conversar. Tem algo que desaba você, desaba, mas dobra o joelho, fala com o Senhor, é o Senhor que enxuga nossas lágrimas. Isabel, então existe mais alguma coisa que você pegou dos seus pais, que você repassa hoje pros seus filhos, pros seus netos? Sim, e tudo, a honestidade. Eu falo, a riqueza que nós temos é a honestidade. O que nós fazemos, a gente pode fazer aqui e procurar olhar, pode ter qualquer pessoa que a gente não vai envergonhar. Porque foi isso que nós aprendemos dos nossos pais. A honestidade, o acolhimento. Nós não temos esse negócio de riqueza, de bondade, de querer se mostrar para alguém. Na verdade, o que a gente gosta mesmo é da família. E de acolher, gente. De acolher. Todos. A minha mãe passava pessoas ali perto de casa, a casa dela sempre tinha que ter a porta aberta. Hoje a gente fecha as portas, né? Fecha o portão, eu tenho. Naquele tempo a porta da minha mãe era aberta. Podia passar um bêbado, se tivesse com fome, ela mandava entrar. É que nós tínhamos uma mesa grande, um banco ao redor. Chegava o bêbado, sentava e fazia refeição ao lado nosso com a mesa. Às vezes chegava bêbado, todo xixido, sabe? Mas nós não podíamos levantar dali. Ela ficava ali junto, às vezes terminava de comer, deitava, ele tirava o mochilo, mas na hora do almoço a gente tinha que estar todo mundo junto. Em qualquer hora, Zico, ela, se tivesse com fome, ele fazia comer. E sempre tinha o que comer. E minha mãe não tinha salário. A gente percebe ao conversar com você essa fé que você tem. Teve algum momento crucial que você falou, a partir de agora eu sou de Deus, sou de Jesus? Eu sei que a vida toda você foi muito temente, mas o que teve em algum momento assim mais forte? Sabe, vários momentos, mas o momento que eu descobri que eu era escolhido do Senhor, na verdade, foi no dia que eu cheguei na casa da minha mãe, e a Kida era vizinha da minha mãe, e tinha uma reunião de mulheres. E a mãe falou para mim, Isabel,
Aqui chamou para uma reunião e eu tô assim, só ir sozinha, sem ver tudo. Falei, vamos. E lá no momento que nós estávamos na reunião, com louvor, com palavra, aquilo para mim foi assim, eu tive assim, a presença do Senhor. A partir daquele momento eu vi assim que eu precisava estar em comunhão com o povo de Deus. E foi a partir desse momento. Porque existem vários fatores na vida da gente, existe família, existe saúde. Mas teve algum momento que você só sentiu assim, eu só tenho uma fé em Deus? Você se sentiu sozinho em algum momento já? Não, verdade. Se eu falar para você, Zico, porque a gente é de uma família enorme, de uma família muito acolhedora, a gente busca outras pessoas, mas você acredita que se a gente for parar a pensar, só a família já supre, porque assim, quando um tem um problema, todo mundo então, reúne. E é por isso que eu fiz essa pergunta, né? Você entendeu? Porque assim, eu vejo quanto que vocês se ajudam, quanto que vocês... Um ao outro, quando tem um problema, Zico, todos nós reunimos. Seja o problema que for, se for um grande problema, o problema fica pequeno, porque a gente distribui no meio da família. E como você trabalha essa fé, esse contato com Deus no seu dia a dia? Família, lazer, como que você trabalha? Como que você divide a Isabel? Eu divido assim, na verdade, de agenda. Então você, além de você ainda tem a qualidade que você é muito pontual. Sim. Você funciona, né? Sim. Isabel, mais emocional, mais dolorido que foi de sua vida, mas que hoje é espelho, o câncer. Em que momento da sua vida você descobriu? Na verdade, em dezembro você muda a sua rotina de alimentação, porque sempre eu procurei alimentar de uma forma adequada. E fim de ano eu comecei a sentir o intestino como se tivesse uma constipação. Mas mesmo assim, né, continuei o corre-corre. Quando foi em dezembro, chegou o culto da virada na nossa igreja, no Planeta Bíblico, e aí o pastor me convida a fazer a direção. Eu estava vendo as cólicas. E aí no início eu falei, pastor, orei, falei, não, vou dar a resposta. Sim, vou. Porque quando alguém chama, o Senhor já chamou primeiro. E eu falei, Senhor, me segura, porque é um dia de a igreja lotada, mais de 200 pessoas. E eu fiz toda a direção como se nada tivesse acontecido. Quando terminou a direção, que eu desci, na hora da refeição, que eles destamparam as panelas para servir, eu senti algo estranho, porque eu não podia ver a comida. Fui lá para fora, não pude comer. Quando cheguei em casa, eu fiquei preocupada. Aí nós fomos no médico, de manhã fui no médico, chegou lá, o médico falou, talvez a constipação, fim de ano, o meu jabuticaba. E aí ele fez o procedimento, não funcionou, me mandou para casa. No outro dia, eu passei todo dia ruim, me levou de novo pro médico. Cheguei lá, era outro médico. E aí ele me perguntou, cadê os exames? Eu falei, não fiz nenhum. Ele falou, pelo menos um raio-x eu vou fazer. Quando ele fez o raio-x, que ele chegou, falou, tem uma mancha, eu não gostei da mancha que vi. Vou te mandar para Primavera fazer uma tomografia computadorizada. Falei, bom, tudo bem, pode ir, foi urgente. Cheguei aqui, fui para Demar, chamou o Fábio, fomos para Primavera. Acho que com a viagem, quando eu cheguei lá, eu comecei a passar mal. Eu já comecei atendida, já muito mal. Quando a médica viu, falou, não, Isabel, vou te internar. Internou e ela foi fazer a tomografia. Quando ela fez, ela chegou e falou para mim, ela nem esperou biópsia. Falou para mim, você está com câncer do intestino. Pera, e o que passou na sua cabeça nesse momento, nesse dia que você se viu diagnóstico? Eu passei ela perguntou, eu primeiro quero fazer a biópsia para saber se é verdade. E se for, Deus continua no controle. Deus, ele é do mesmo jeito. Se eu viver ou se eu morrer, Deus continua sendo Deus. Não tive desespero nenhum. Aí minha filha chegou, Zico. Ela, quando ficou sabendo que eu estava internada, ela saiu de Cuiabá e veio. Aí quando ela chegou, ela já estava mal. Passei o sábado todinho mal, já tomando morfina. Na verdade, eu não vi o meu sábado. Entendeu? Então, não vi. E aí ela, com desespero, todo mundo organizando para levar para Cuiabá, né? E como ela trabalha em Cuiabá na saúde, tem pessoal, as equipes lá, ligou para a doutora Celi, por favor, é amiga nossa, médica do Hospital do Câncer, contou a minha história. Ela falou, não faça nada aí. Vou preparar uma equipe para esperar vocês. E aí preparou um do Hospital São Mateus, foi tudo no sábado, ele não tinha condições de viajar. De tão mal que eu estava. Quando foi no domingo, consegui uma ambulância e ela saiu comigo de Primavera para Cuiabá na ambulância. A única coisa que eu vi, lembro que eu estava na ambulância, eu abri os olhos e vi minha família tudo assim fora, chorando. Mas ele também já não viu mais nada. E durante esse tratamento, Isabel, qual foi o momento mais difícil? Na verdade, as quimioterapia.
porque eu fiquei 5 dias internada, 4 dias na UTI. Então, a maior parte eu não lembro. Tudo tão rápido, Isabel, tudo Muito tão rápido. Muito da forma que você rápido. conta, foi tudo muito rápido. Era a sua salvação, era Deus Era Deus cuidando. contigo. Mas se não tem uma pessoa preparada, ela se frustra. Sim. Ela desespera. Desespera. E tanto que eu comecei as químios, quando me falou 18 sessões, ficou assim, vou fazer a biópsia. É ou não é câncer? Descobriu sim, é um câncer. Ok, então vamos fazer a cirurgia. E o mais interessante é que eu fiquei 10 dias com o intestino obstruído. Eu já tinha vômito de fezes, com odor de fezes. Entendeu? E a minha filha enfermeira sabe, reconheceu. Né? E quando chegou lá, você vê o que Deus fez, ninguém pode fazer. Na noite eu cheguei no domingo, no dia 8 de janeiro, no domingo, e a enfermeira falou, amanhã vai fazer a cirurgia para colocar a bolsa de colostomia. Para depois que cicatrizar, fazer a cirurgia para retirar. Só que nesta noite, Deus fez um milagre. E eu fui ao banheiro. 18 vezes eu pus tudo que eu tinha dentro do meu intestino para fora. No outro dia de manhã, eu me senti limpinha, pronta para fazer a cirurgia. A médica falou para mim, eu nunca vi isso na minha vida. Fez a cirurgia perfeita, não tinha nada mais no intestino. Nossa Senhora, que salvação. Em algum momento você achou que não ia conseguir? Não. Não teve. Você sempre achou que você teve certeza que você... Certeza, na verdade, eu tive sempre certeza que o resultado que eu tivesse era o que Deus tinha preparado para mim. Quando eu comecei as químios, eu tinha muito medo de químio. E às vezes eu penso assim, que cada coisa que eu passo é provação e preparação. Porque cada vez que a gente recebe muitos pedidos de oração, nós temos um grupo de oração na nossa igreja. E cada vez chegava um pedido de oração com uma mulher com câncer, que tinha esposa, que tinha crianças pequenas. Aquilo me dava dor no meu peito e a gente ia orar pensando nisso. Isso que eu perguntei, teve alguém que ficou do seu lado o tempo todo. Sim. Entendeu? Que sofreu junto com você, que você sentia. Vixe, muitas e muitas. Eu quero citar alguém, Carol, minha filha, né? Fábio, do jeito dele, Maria Luísa, a minha neta, que, sabe, cuidava, a Cálida, a do Anderson, que é a outra neta, elas ajudavam a cuidar de mim, ajudavam a me vestir. Eu não dava conta de vestir. Eu não dava conta de pôr as meias, né, de compressão que eu tinha que usar. Entendeu? Era elas que davam. Se você pudesse falar para elas agora alguma coisa assim, alguma mensagem para elas. Eu quero falar de Sandra. Sandra é a mulher do pastor Murilo. Então, fala. Ela, na verdade, Sandra deixou uma parte da vida dela para cuidar de mim durante esse período. Todas as semanas, antes da quimio, eu ia lá em casa, porque ela é uma terapeuta, sabe, neural, fitoterápica. Ela é uma menina muito inteligente. Então, todas as semanas, ela ia antes da minha quimio fazer procedimentos naturais. E depois da quimio também, ela ia fazer procedimentos naturais na minha casa. Que bom. Ela separava esse tempo. Outra, tem vários, né? Eu quero falar também da Dona Delice, que é filha de Pochorel, é a mãe da doutora Sueli. Ela falava, dizendo, o que eu posso te ajudar? Ela falava, e eu fazia quimioterapia perto da casa dela. Eu falei, então eu gostaria que você passasse aqui antes da vida conosco. E aí você fala o que você gosta, o que eu vou fazer. Ela fazia cuscuz, a Sueli comprava um leite de castanha, que eu não tomo leite animal, e ela fazia os ovos cozidos, que era o que eu gostava, e o café. E toda quarta-feira, antes de ir para a quimio, eu estava ali na casa dela feliz. Então eu tenho o maior prazer, até hoje, quando a gente vai para o Cuiabá, ela separa, gente, vem aqui, a gente vai lá tomar um café também. E Isabel, isso tudo é Deus, e você via Deus em tudo, e da forma que você tratava todo mundo, você recebeu esse amor. Acredito que é bem isso, sabe? Eu acho que isso é pra vida, isso é da gente, é do ser humano e é de você. Tudo que você recebeu é o que você manda pro mundo, é o que você manda, por isso você recebeu coisas boas. Eu falo assim, Zico, e assim tinha pessoas que ligavam, queriam saber, Carol, deixa eu ficar com a sua mãe no hospital um pouco. E Eliane, menina, Eliane saiu do meu nome, Eliane estava em Minas com a Camila. Quando chegou a notícia para ela como eu estava, Camila veio falar para ela depois, mãe, você vai ter que ir embora. E ela pegou, no outro dia, ela pegou o carro, o Chico, veio para Rondonópolis, chegou em Rondonópolis, ela deixou a mala, trocou de mala, foi para lá para chegar antes da cirurgia, para poder me ver, para poder estar comigo. Aí ela chegou e falou para mim, oi minha irmã, seu remédio chegou, tô aqui.
Ela me acompanhou o tempo todo lá. Era a única pessoa que ela deixava na UTI para cuidar de mim enquanto ela ia descansar um pouco, enquanto ela ia em casa. Deixa eu falar uma outra coisa. Quando tudo isso aconteceu, então o Fábio, a Carol, chegou, falou aos filhos, né, falou assim para mim: mãe, seja lá qual for o diagnóstico, estamos com a senhora e vamos lutar até o fim. Então isso é muito bom, é uma tranquilidade que você sente, Zico. É uma tranquilidade muito grande. Sim. E assim, o tempo todo de igreja, sabe, tanto de Cuiabá como de Cochorel, ligando e orando e vindo visitar. Eu não podia receber visita, às vezes chegava, ficava só de longe, ou com máscara. Você entendeu que não podia, porque eu não podia sentar, Zico, quando eu cheguei do hospital, eu não podia sentar se não fosse com uma almofada, e tão mal eu fiquei. Eu não andava. Os primeiros dias que eu comecei a levantar da cama sozinha, que eu andava segurando as paredes. Quando eu comecei a fazer a quimio, a minha nutricionista foi lá para fazer entrevista para começar, né? E aí ela falou: Isabel, me fala o que você sentiu quando você recebeu o diagnóstico. Aí foi o que eu te falei. Eu falei que ele está pronta. Deus sabe o que vai fazer. Ele tem um propósito na minha vida. Então ele vai decidir se eu vou viver ou se eu vou morrer. E tudo que acontecer é para a honra e glória do Senhor. Isabel, e a virada? Vamos dar virada. Em que momento, depois de tudo isso, né, de tudo isso que você passou, dessa luta, dessas provações, quando você falou assim: minha vida toma um novo rumo? Foi quando eu sentei com a minha família e eu disse também: a partir de hoje, eu sou a principal em casa. A prioridade aqui em casa sou eu. Eu sou a prioridade. Amo todos vocês, mas eu sou a prioridade, cuidar de mim. Eu preciso cuidar e preciso ser cuidado. Então, a partir de agora, distribuir as tarefas, eu vou cuidar daquilo que vai trazer a minha restauração. O que mudou dentro de você depois dessa experiência, dessa luta e a corrida? Como surgiu? Na verdade, o que mudou em mim foi eu saber assim que é Deus, todas as coisas na sua vida, é Deus que determina e nós precisamos sempre lembrar que foi Deus que nos criou. É Ele que acompanha, que todos os dias dá o sol para nós. Todos os dias é Ele que nos permite levantar, abrir os olhos e contemplar a beleza da criação dele, precisando que você olhe para você. Então eu penso assim, eu falei para Deus: Deus, se o Senhor quiser me levar, faça a vontade do Senhor, mas se o Senhor quiser me deixar, eu quero viver minha vida para contribuir com o meu próximo. Falando de quem é o Senhor na minha vida. E a corrida, como surgiu? A corrida foi, na verdade, como ia ter essa corrida aqui em Cochorel em 2024, sobre a comemoração da mulher, eu fui convidada e falei: você sabe, eu vou participar, vou só andar. E minha família, ninguém queria que eu fosse, porque como que eu vou se eu não ia dar conta? Mas esse mês já tinha começado o SESC, né? E depois disso, que tudo Deus falou. Depois que eu comecei a fazer essa primeira corrida, e só precisava de plantão. E Fábio me seguia com medo de chegar no lugar da mãe. Entra no carro. E eu falava: não, filho, deixa eu ir, eu vou dar conta. Mãe só tá muito cansada. Eu vou devagar. Eu vinha devagarzinho, mais caminhava, né? E aí mais tarde passava um pouco e falava: mãe, entra no carro, a senhora vai passar mal. Eu falei: não vou passar mal, filho. Deixa eu chegar, eu quero chegar. Eu vou completar os 5 km. Não tô me forçando. Quando eu cheguei, aí de frente à SEMP, gente, que eu sentei, eu pensei que eu fosse morrer tão cansada que eu estava. E todo mundo já chegou, já me, sabe, ali, cuidando. E a partir disso aí, eu comecei a tomar gosto pela corrida. E com isso, a família, sabe? Aí veio esposo, veio filho, filha, genro, nora, neta, irmão. E o que você vê, o que você sente hoje quando você vê todo mundo adepto à corrida? Você... Eu fico mais muito feliz, muito feliz, porque eu sei que corrida, esporte, né, Zico? Esporte é saúde, é vida, é liberdade. A família uniu vocês muito mais, né? Muito mais. Eles começaram a participar das corridas porque eu estava lá. Porque eles queriam ver como que eu ia dar conta de fazer. E aí começou, cada um, e até hoje. Hoje tem filhos, netos de irmãs que estão lá. Tem corrida oficial, que nós já reunimos mais de 20, mais próximo da família. E hoje sai para os lugares, para outra cidade, para correr também para estar junto. O que essa corrida significa para você hoje, Isabela?
Ai, Zico, algo assim muito importante, que eu vejo que a superação, o esporte, ele é fundamental. Nós não podemos viver sem o esporte. Então, Isabel, muitas pessoas vão ver essa entrevista, esse nosso bate-papo, e muitas pessoas estão passando travando essa luta com o câncer ou outra doença, ou outra rota que tem que fazer. O que você diria para essas pessoas que vão passar pelo que você passou? O que eu tenho para dizer para quem passa ou vai passar por esses problemas que eu passei de CA, nem tudo é o fim do processo. Tudo na nossa vida tem um processo, tem um começo, tem um desenvolvimento, tem um final. E nós sabemos só do que passou e do que nós estamos passando agora. Pro final, só Deus sabe. E não tem nada melhor do que a gente buscar no Senhor. Porque é Ele que nos fortalece todos os dias. Porque Deus nos ama, Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Como teve na minha vida, tem na sua, Zico, tem na você, telespectador. Porque é nele que a gente tem que esperar. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. E Ele fortalece. Nada melhor do que você buscar no Senhor. Ter um convívio, uma comunhão. Eu falo assim, sempre da comunhão horizontal e a vertical. Primeiro a vertical, que é com Deus. Horizontal é com as pessoas, nosso próximo. Nossa família, a família é muito importante estar por perto, os amigos, palavra de conforto, às vezes um abraço, assim, é o suficiente. Isabel, e o que a Isabel de hoje, forte, essa mulher disciplinada, diria para Isabel no começo da luta? De toda a sua luta lá atrás, tudo que a gente conversou, entendeu? O que você diria para aquela Isabel que estava começando a chegar na vida, não sabia as dificuldades que ela enfrentar? Se você pudesse dar um conselho. Eu daria um conselho para Isabel assim, sempre, Isabel, você, às vezes você fala desse, hoje você tem uma comunhão com Deus, mas lá no início eu não sabia que eu era uma mulher escolhida pelo Senhor. O dia que eu descobri isso mudou tudo. Então eu diria assim, olha, se eu voltasse àquele tempo, eu trabalhava muito mais com as pessoas, com o próximo, trazendo essa palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, quando eu falo assim, quando a gente ora, é nós falando com Deus. Mas quando você lê a palavra, Deus falando com você. Então, deixa Deus falar com você. Leia a Bíblia. No momento que a gente separa para ter comunhão com Deus, é que Ele fala poderoso conosco. Tanto na oração como na leitura da palavra. Esse trabalho que você fala de levar Deus às pessoas, de conversar com as pessoas, de deixar mais leve o fardo das pessoas, como você vê esse trabalho? Eu acho assim um privilégio. É um privilégio você saber que você foi escolhida por Deus. Não foi escolhida pelo ser humano. Foi escolhida por Deus para ser instrumento na obra dele. Então eu sempre falo para Deus, Deus, onde eu tocar a planta dos meus pés, eu quero ser usada pelo Senhor. De maneira que agrada o coração do Senhor e não o meu coração. Isabel, se você pudesse resumir toda a sua história, a sua vida em uma frase, qual é a que mais representa você? Fé, determinação, amor, esperança, superação. Mas eu falo assim, Deus é tudo na minha vida. Mas eu louvo a Deus pela família que eu tenho. Eu louvo a Deus pelas pessoas, principalmente o povo de Poxoréu. O povo de Poxoréu é um povo cativante, um povo que acolhe, um povo que observa, o povo de Deus. O povo de Poxoréu é observador. E superação? O que significa superação para você hoje? Vencer todos os dias. Todo dia que eu levanto, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus porque mais um dia eu pude abrir os olhos, levantar da cama e contemplar a beleza da criação do Senhor. Nós somos a criação do Senhor mais bela diante de nós. Nossa, que lindo isso aí. Pra gente finalizar, o que mudou dentro de você? Mudou, eu falo assim, o que mudou dentro de mim foi a certeza absoluta de que Deus está no controle de todas as coisas. E o que Deus fala para você todos os dias? Todos os dias. Você fala quem conversa com Deus, Deus conversa com você, e o que Ele fala para você? Ele é a nossa esperança. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é o que preenche todo o nosso vazio. Independente da situação que estamos passando, nós precisamos todos os dias agradecer. O coração grato é tudo. A gente não pode dizer assim que eu amo se eu não tiver gratidão. Eu sou grata a Deus por tudo. E eu vejo assim que quando eu trabalho na obra do Senhor, quando estou envolvida trabalhando na obra do Senhor, o Senhor cuida dos mínimos detalhes da minha vida e de todos ao meu redor. É o que eu percebo.
Isabel, pra gente finalizar o nosso bate-papo, eu costumo fazer um bate-bola. Eu jogo uma palavra, você pode mandar uma frase, alguma coisa que significa, entendeu? Tá? Família. Um bem precioso que Deus nos deu. Medo. Não tem, porque Deus está no controle de todas as coisas. Câncer. É passado, é superação. A gente passa por várias coisas. E o câncer é uma coisa que assusta todo mundo, mas quando você tem Deus, isso fica pequeno. Um dia inesquecível. Sabe, um dia inesquecível é o que, gente? É tantos dias inesquecíveis. Mas eu digo assim, quando meus filhos disseram para mim assim, mãe, seja lá o diagnóstico que sair da sua biópsia, estaremos juntos. Maravilha. Uma pessoa que foi seu anjo da guarda. Seu anjo da guarda. Né? Ai, não é uma só pessoa. Ai, minha filha. Uma palavra que filho, Eliane, e vários, sabe? Não tem só uma pessoa. Uma palavra que define sua vida. Amor ao próximo, amor a Deus. Isabel, em uma palavra. Fiel e justa, serva do Senhor. E pra gente finalizar, Deus. Deus. Deus é tudo o que nós precisamos. Não importa o que nós passarmos, mas se Deus estiver no centro da vontade, é isso que importa. Que delícia de entrevista, Isabel. Foi um prazer, entendeu? Fico muito feliz. Um prazer todo. Sentir essa energia sua, que você manda pra todo mundo essa energia. Continua sendo essa mulher que inspira, que brilha, que por onde você passa, você só precisa existir. Amém. Pra você curar alguém, tá? Enquanto eu estiver aqui, eu sempre eu falo, eu sou Isabel, serva do Altíssimo Deus. Que Deus te cuide pra sempre. Amém. Tá? Você também.